qual é a minha versão do Evangelho? A leitura do livro de Tiago me provoca, me incomoda? De que forma? Quais são os pontos que me incomodam? Então, eu acredito que existe aí já uma validade no conteúdo desse livro só de nos colocar nessa posição de vulnerabilidade, de insegurança, de incerteza, que para mim é um terreno fértil para reflexão teológica. Eu não sei, eu não saber. Eu estar buscando novas camadas de entendimento. Então, quando a gente está nesse espaço, eu acho que é um bom começo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando, a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Quando a gente vai tentar entender um autor bíblico, a gente já faz logo de entrada algumas perguntas, porque o gênero carta é um gênero que ela está respondendo a uma situação que o autor se deparou. Por exemplo, a nossa introdução aqui, o gênero live tem a ver com a situação do dia que a live vai para o ar. Já estamos no meio da pandemia e gastamos aqui um tempo falando sobre esse sofrimento, como é ser igreja, porque a situação é uma pandemia. Se alguém assistir essa live daqui a 20 anos, alguém novo, talvez ele se pergunta, não, mas ele estava na pandemia, o que foi essa pandemia? Ou 40 anos? Então, assim, são respostas bíblicas, verdadeiras, mas que são dadas em uma situação. É assim as cartas do Novo Testamento, né? É um tempo que a gente viveu os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que dá a base sólida para toda a fé, a aliança bíblica. Depois você tem os profetas, livro de sabedoria, você tem o evangelho cumprindo ali o que o Jesus fez, e aí você tem um montão de carta para falar da vida prática da igreja ali do primeiro século, não da nossa, mas que a gente pode se espelhar ali e ver algumas coisas. E aí a gente vai para a carta de Tiago, essa carta que para alguns são desprezadas, para outros a gente percebe quanto tesouro é. Lutero, ele fala que ele também tem o seu contexto, né? Lutero está fazendo uma revisão ali para tentar tirar aquela igreja que estava fazendo indulgências, tinha o seu contexto, ele tira os apócrifos ali do Antigo Testamento, que na verdade a igreja católica estava, mas que já não eram mais da língua hebraica, os judeus não aceitaram. E aí ele não tem coragem, mas ele fala que Tiago é uma carta de palha, não vai passar no fogo da purificação. E ele deixa como anexo no final, não sei se a turma sabe, mas ele já coloca no final que era o que aconteceu com os outros livros, tipo Macabeus do Antigo, também já foi para o cantinho ali para ficar como assim, é um passo para sair. E aí eu queria que você falasse a sua opinião, por que alguns reformados não gostam de Tiago, ou desprezam Tiago, ou acham que é menor. Eu sei que você está numa live de um reformado, mas eu estou aqui para isso, né, meu amigo? Para a gente conversar sobre o valor de Tiago. Bom, não, essa pergunta não estava na pauta, mas o que o Lutero lembra, se eu for me lembrar direito o que ele fala, o que ficou famoso foi a questão do fogo, né? Palha e tudo mais, mas acho que o que ele fala, e obviamente eu não estou aqui para criticar Lutero, obviamente a gente ama, né, encontrar um culpado, um bode expiatório para todos os problemas do cristianismo. Alguns vão apontar para Lutero, outros para os reformados, para os web crentes, vão apontar para os católicos, alguns até para os adventistas, né, e as outras seitas.
Então, mas aí com razão, né, mano? Então, não estou aqui para culpar ninguém. Como você bem disse, Lutero ele tinha um contexto todo, né? E eu não questiono a virtude, a piedade. Eu acho que todo mundo está tentando fazer o melhor que pode dentro do contexto em que se encontra. Então, acho que... E também eu não sou um especialista na igreja luterana, ou mesmo nos escritos de Lutero. Mas o que eu lembro, preparando os estudos de Tiago, é que ele fala que não tem nada da natureza do evangelho na carta de Tiago, talvez por referências à lei e obras e tudo mais, que, enfim. Agora, o que eu acho curioso, isso eu não falei nos estudos, Marcos, mas pensando depois, agora você me lembrou dessas... Você dá o estudo todo da parada, depois você continua pensando e raciocinando, e daí por aí vai, mas aí já foi, né? Já gravou e tá tudo certo. Mas eu acho que esse desprezo inicial de Lutero, né, essa alergia ao conteúdo da carta de Tiago, é menos, né, algo um objeto de culpa para Lutero e mais, ao meu ver, um anúncio de enredo do que seria ao longo dos anos depois. Então, não há uma negação do conteúdo de Tiago por causa de Lutero necessariamente. Provavelmente existe, ele determinou uma direção, um tom, uma opinião, que influenciou talvez a reflexão teológica nos anos que vieram depois. Agora, o anúncio de enredo ali é que existe algo na carta que incomoda, que não se encaixa, que não faz parte da concepção pessoal nossa do que é o evangelho, da natureza do evangelho. Então, para Lutero, e de novo, eu faço essa afirmação sem questionar a moralidade, a piedade, a espiritualidade de Lutero, assim como não faço dos outros que vieram depois e de hoje em dia. Mas, obviamente, eu acho que o que a gente pode levar dessa questão toda de Lutero é que existe algo nessa carta, né, que começa como uma carta e depois vira o que é praticamente uma colcha de retalhos, e sem atenção e ler com calma o livro, você não consegue ver os temas que vão se repetindo e a beleza, né, do conteúdo que ali se encontra. Então, para mim, existe algo. A lição dessa questão toda de Lutero que veio depois é que existe algo na carta que vai sempre incomodar, que vai sempre questionar, que vai sempre provocar reflexão e a possibilidade de que a nossa versão domesticada do evangelho, acomodada do evangelho, não é a mesma daqueles autores, daqueles que viveram no início da expansão da igreja. Então, eu acho isso extremamente válido. Você encontra a rejeição teológica, existencial, ética do livro de Tiago, ainda nos nossos dias, né? Uma carta que aponta para um evangelho social, aponta para questões até de lei, de obras que para alguns cristãos não fazem mais sentido por causa da estrutura das dicotomias de graça e lei, e todo esse problema teológico que ainda se encontra na pregação e na imaginação de muitas denominações e igrejas. Então, eu acho que essa é a grande lição que deveria fazer a gente pausar e refletir. Qual é a minha versão do evangelho? A leitura do livro de Tiago me provoca, me incomoda? De que forma? Quais são os pontos que me incomodam? Então, eu acredito que existe aí já uma validade no conteúdo desse livro só de nos colocar nessa posição de vulnerabilidade, de insegurança, de incerteza, que para mim é um terreno fértil para reflexão teológica. Eu não sei, eu não saber. Eu estar buscando novas camadas de entendimento. Então, quando a gente está nesse espaço, eu acho que é um bom começo. Primeiro, eu queria trazer sobre esse autor, o autor da carta. Então, a gente fala Tiago e a turma já vai jogando, vai fazendo as conexões mais óbvias, ou vai aceitando a tradição da igreja, quase, e que é muito importante, mas não é definitiva, né? A gente sabe que muitas coisas na tradição... Aliás, isso é por isso que a gente está o tempo todo se reformando, porque as tradições vão ganhando uma forma que não é bíblica, então a gente precisa estar com a verdade. Então, para você, quem é esse autor? Essa foi, obviamente, uma das primeiras perguntas, né? O livro começa com o autor, né? Chama Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, acho que na leitura do texto, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o conhecimento ele é construído, ele não acontece no vácuo. Você lê
imaginando e relembrando aquilo que veio antes e tentando antecipar os novos desdobramentos que estão por vir. Para onde vai essa sabedoria? Então, quando você ouve Tiago, obviamente, como leitor, você precisa refletir, pensar onde apareceu esse nome antes. Então, obviamente, Jesus tinha 2 discípulos, né, com o mesmo nome, Jacobos, que é o meu nome, Tiago. Jacobos, Jacó, que é interessante até o livro começar com essa ideia de Jacó, Tiago, Jacobos, Jacó para as 12 tribos. Tem já algo interessante acontecendo logo no começo. Não é porque é o seu nome, mas eu sempre estranhei isso. Nós da tradição cristã, a gente não bota os nomes de Judas. Quem mais? Quem é judeu demais, né? A gente não quer judaísmo. Aí tem que... Não é judaísmo. É que a gente não quer os que não foram tão destaque. Não põe Herodes, não põe... Tem isso também. Mas eu acho que tem... E eles botam Jacó, que é o enganador. Podia pôr Israel, aí dá para entender, mudou. Mas isso já mostra, já de novo, né, nossas manipulações para tentar facilitar o entendimento e talvez, obviamente, com a questão de King James, depois de toda aquela parada que acontece nas traduções para o inglês, né, distanciar o conteúdo do seu contexto original, que é o judaísmo, né, meu amigo? O movimento de Jesus era um movimento judeu, não era algo fora, né? Então, existem novos estudos, é claro, desde o New Perspective, lá com todos os autores aí que fazem parte dessa escola toda, e agora outras e novas, renovadas maneiras de entender não só os escritos de Paulo, mas o contexto aí do Segundo Templo e todo o início da igreja cristã como movimento dentro do contexto judaico. Então, enfim, tem toda essa parada ali. Mas voltando para a questão de quem escreveu a carta, você tem discípulos de Jesus que tem esse nome, e você tem, obviamente, aí acho que Joséfos, ele menciona, se não me engano, a tradição toda, que era realmente o meio-irmão de Jesus, também chamado Jacó, Jacobos, e era um grande líder da igreja, Atos menciona, e morreu, obviamente, não demorou muito tempo até ter sido perseguido junto com todos os outros pela igreja, ou pelas autoridades dos judeus também, porque havia muitas facções, o judaísmo não era uma coisa e o cristianismo outra coisa, tinham várias facções de judeus e o movimento cristão estava dentro dessas opções. Então a perseguição que a gente encontra nos Atos continuou e, enfim, a grande possibilidade para mim, se eu for chutar, se eu for adivinhar, eu sigo a tradição e entender que era o meu irmão de Jesus, que foi um grande líder para a igreja. Agora, o que eu acho interessante é que essa ênfase não é dada no texto. O texto não está interessado em identificar quem é o autor para satisfazer a nossa curiosidade. Eu acho que aqui já tem uma grande lição hermenêutica, de que o texto bíblico ele não está aqui para responder as nossas perguntas e saciar as nossas curiosidades. O texto bíblico está aqui para apontar a gente para uma outra direção, para expandir a nossa imaginação, para questionar as nossas convicções e seguranças. Então, ao mencionar o nome, não entra na descrição histórica de quem é esse Tiago, mas dá 2 características. Servo de Deus, número 1, e do Senhor Jesus Cristo, que é extremamente importante para o conteúdo teológico da carta como um todo. Em outras palavras, não interessa quem eu sou, não interessa se eu era um discípulo de Jesus, não interessa se eu era irmão de Jesus, eu sou apenas um servo. Não falo com autoridades e hierarquias de cima para baixo, né? Porque agora tenho essa ligação com Jesus e agora eu tenho autoridade para dizer. Não, a autoridade do autor da Epístola de Tiago vem do meio do povo, na partilha, na mesa. Somos todos servos do mesmo Senhor Jesus Cristo, e daí ele está em continuidade, ele se posiciona em continuidade com a ideia de poder e de autoridade em Jesus, né? A gente está estudando Mateus 20 aqui, estava preparando o sermão, inclusive, hoje de manhã também, e daí Jesus vai ensinar exatamente isso, que, obviamente, os discípulos não devem exercer autoridade e poder como os romanos, né? Como o império. Com vocês vai ser diferente. O primeiro seja o último, e o maior seja o que serve. Então, você já encontra esse eco logo de cara. Mais importante do que identificar o autor em si é se sensibilizar para a maneira como ele se posiciona como um ensinador. Não como alguém de cima para baixo com relações de sangue e de autoridade por sei lá o que, apóstolo e tudo mais, mas
a autoridade vem do fato de que ele é um servo. Então, isso me comoveu muito quando comecei a estudar o texto e compartilhar com a igreja aqui. Imagina, cara, começar um estudo todo, uma nova comunidade se juntando, encontrando já identidade ao redor dessa ideia de que todos agora somos figuras de autoridade na medida que nos posicionamos diante uns dos outros como servos. Então é muito poderoso isso, eu acho muito bonito, e acho que a pergunta pode ser melhor articulada quando a gente segue o fluxo do texto. Uma coisa é certa, ele era um líder ele foi o líder do concílio ali de Jerusalém, até que deu o voto ali, o último voto ali para não circuncidar, que era o Tiago ali. Sabe que tem um texto do final do segundo século de Egésipo, que ele apelida Tiago como joelho de camelo. Você deve ter já lido sobre isso. Ele põe contigo aqui. Vai. Então, ele tem esse texto que ele está citando um outro texto, que é mais antigo, mas a gente não tem. Então, ele é um bispo que ele fala que diariamente se via Tiago, o líder da igreja, entrando no templo de joelho para fazer suas preces pelo povo. Tiago é servo de Jesus, ele põe isso, e aí ele fala, e seus joelhos, ele dá o primeiro apelido, seus joelhos ficaram tão grossos como os de camelo. Então, assim, você imagina como o cara era piedoso, a fama dele era que era um homem de oração e piedoso. E, assim, só mais algumas coisinhas que a gente tem historicamente, porque o Flávio Joséfo, nos últimos anos, ele foi meio desmerecido, né, por ser um cara exagerado, aí os caras põem que se vendeu a Roma, aí vai umas mil coisas aí. Mas os bispos ali, a gente geralmente vai ver, quando ainda está nos primeiro e segundo século, é interessante dar uma olhada. Tiago não é tão importante de saber quem é muito diferente de saber se a carta é de Paulo ou não, porque você consegue construir uma coisa muito maior, apesar que eu não gosto quando os elementos são muito fora do texto, se a gente tem o texto, que é o que pode trabalhar, né? É muito se falado que quando ele cita as 12 tribos na dispersão, diáspora, ou espalhado pelas nações, ele está escrevendo para o público, a igreja, que são judeus que entenderam que Jesus era o Messias, e é óbvio que inclui os gentios que estão chegando, mas ele, com toda a base dele, ainda por fazer essa citação aos 12 tribos, ele está falando, vocês que não estão aqui vendo o que está acontecendo no miolo aqui, no olho do furacão, em Jerusalém, eu vou mandar para vocês uma carta. Fique esperto. Aí ele vai dar vários recados, né? E é interessante porque assim, a gente acostumou, a maioria, a ler Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele escreve para os gentios, tentando, como é que fala? Resolver os problemas dessa chegada desse ramo que vai estar sendo enxertado, né? Agora, quando você vai para todos... Em Jesus. Isso. Em Jesus, isso. Mas quando você vai para Tiago, o autor de Hebreus, Pedro, exato, Judas, você tem só carta para os judeus, porque na verdade é o povo que esperava, era o povo, e assim, não é para todos os judeus, porque muitos do primeiro século não acreditaram em Jesus, e Paulo vai lamentar isso, principalmente capítulo 10 e 11 de Romanos, ele chora por isso, né? Ele declara isso, mas é interessante, e a gente não sabe fazer. Só ler Paulo cria uma arrogância em nós, gentios, porque a gente acha que Jesus veio para os gentios. E várias vezes ele fala, não, eu vim para os meus me rejeitaram. E até Paulo vai resolver esse problema, os meus me rejeitaram, dizendo no capítulo 11 de Romanos, que não é o caso aqui, mas a gente um dia pode conversar, quem vai trazer isso é N.T. Wright, que você e eu gostamos. Ele vai trazer que, na verdade, até essa cegueira dos seus faz parte do plano e um dia estariam já no primeiro século sendo resgatados. Mas isso é interessante para a gente colocar um óculos, só isso que eu acho que é importante do primeiro público da carta, para você entender que são perspectivas diferentes. Eu acho, e aí eu quero também acrescentar uma coisa da boa resposta que você deu sobre Lutero, que esse é o problema, cara. Quando o cara não olha
o público-alvo, ele fala uma besteira, porque Tiago está falando a mesma coisa que Paulo e Paulo de Tiago, só que os caras, ele está falando a mesma coisa de princípio, mas para públicos diferentes. Então ele está falando, não adianta você ser a elite pensante na fé e não agir na prática. Eu vou mostrar aqui, ó, no ato aqui, que isso fala muito para os de gabinete, para os teólogos, aí é como falando, eu vou te mostrar a irmãzinha que não sabe nem ler e escrever, que está vivendo na prática, às vezes é de uma igreja pentecostal meio doida, mas está vivendo na prática e você não. Então Tiago está falando a mesma coisa que Paulo, só que para públicos diferentes. Claro. Mas isso eu acho muito legal, cara. Porque a forma dessa carta a carta era truncada, uma vez que o objetivo da carta era comunicar de forma simples. Então, assim, olha só, o cara aqui previu que... O cara é profeta, hein, Wesley? Que eu ia fazer isso. Você tem algum palpite? Não, claro. Eu acho que a questão das lentes que você mencionou é de extrema importância. Minha tese de doutorado, como você sabe, foi nesse mesmo ponto. E desde então, não é que eu concluí a tese, agora eu disse... Eu não sei da sua tese de doutorado, me fala. Minha tese de doutorado é sobre os pressupostos filosóficos que afetam a interpretação bíblica. E eu usei como objeto o livro de Êxodo, como concepções filosóficas atreladas à ontologia, epistemologia, cosmologia, que você pode ter processado na sua mente intencionalmente, ou até de família, herdado, do pastor. Existem inúmeros elementos que afetam a leitura do texto. Não é uma ideia nova, nem revolucionária, mas dentro da minha tese eu tentei explorar quais são alguns desses conceitos filosóficos que acabam afetando a leitura do texto, no sentido de como Deus se relaciona com a humanidade, o que o texto está apresentando em distinção desses princípios filosóficos, principalmente atrelados à filosofia grega, né? Pensamento mais helenizado, Platão e tudo mais, que muitos dizem que Paulo tinha e tudo mais, enfim. Então, é interessante, porque, meu amigo, a carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Por que a gente não entende? Porque a gente não está nem próximo. Não existe, talvez, um aspecto da nossa cultura e da nossa imaginação, no sentido mais imediato, né, que se assemelha à maneira de pensar, à maneira de ver o mundo, de entender religião, de entender o que está acontecendo nas igrejas do Novo Testamento, que a gente pode falar, não, claro, isso daí eu entendo. Agora, óbvio, a carta de Paulo vai tocar em certos aspectos, em certos vícios, em certos problemas que são comuns ao longo da história como um todo. Então, você consegue, obviamente, se aproximar de algumas coisas. Agora, para entender a direção da carta, o que Tiago está tentando estabelecer na carta, a gente precisa suspender. Foi isso que eu tentei fazer um pouquinho na minha tese, de criar, talvez, ou imaginar uma metodologia, uma postura na qual eu consigo suspender esses meus pressupostos para, de fato, ouvir o que está acontecendo, sem a garantia de que você vai alcançar uma leitura pura do texto bíblico. Isso não existe e nunca vai acontecer. O que dá para acontecer é eu estar ciente do que eu estou carregando, do que eu estou trazendo para a leitura do texto. E parte daquilo que a gente traz para a leitura do texto é que a salvação é a nossa equação, né? O mundo que era caído, Adão comeu uma maçã e Eva também, então Jesus veio para restaurar, e agora, através da fé, a gente faz uma equação matemática e aplica para todo mundo. Para mim, foi um processo de crescimento também, de aprendizado, de falar assim, pera lá, o que está acontecendo no Novo Testamento é uma multiplicidade de metodologias e de aproximações a públicos distintos, articulações distintas, para explicar a mesma coisa. Algo aconteceu em Jesus. Como talvez, é que agora... Thiago, como é que é? Talvez, Tiago, a gente é mais próximo a Paulo, não é porque Paulo escreveu numa linguagem... É porque Paulo é majoritário ali na leitura, então a gente assentou a fala de Paulo, e não quer dizer que a gente assentou na nossa percepção do jeito certo. Aliás, essa é a crítica da nova perspectiva de Paulo, que Kenneth Wright vai falar. A gente assentou errado. Então, na verdade, a gente tem que aprender a ler Tiago e ler Paulo também, e outros autores. Para entender a multiplicidade de coisas que estavam acontecendo no Novo Testamento. E é isso que Paulo estava tentando fazer. Ele estava tentando segurar judeus da velha aliança, com as práticas, com os costumes, com todas as coisas, na mesa, junto com os gentios, que estavam articulando o seu entendimento de religião diante de Deus, diante dos outros, de uma forma distinta, cara.
A gente não consegue lidar com essas paradas hoje em dia, porque a gente quer uniformidade. Eu falei disso hoje. Não, e a gente quer lei. As pessoas querem ler como se fosse lei, mandamento. Então, não, assim... o jeito... E eu caí nessa tentação ao longo dos meus anos também. Eu acho que... Eu não me dou do problema. A gente quer que seja um jeito só para todo mundo. Então é o seguinte, não vai circuncisar ninguém, agora acabou, é esse jeito em Jesus que você impõe. Mas se você vai para Paulo e para Tiago e para os outros, você vê que não é isso que está acontecendo no Novo Testamento. Não. Estavam tentando segurar todo mundo na mesa. Não perca mas vai com a Torá, vá com Provérbios, vá com a circuncisão, vá sem... E a gente não consegue lidar com isso, Marcos. A gente quer o voto no mesmo candidato, a gente quer a pregação do mesmo jeito, a gente quer salvação de um jeito simples e a quantificação. A gente não consegue lidar com essa multiplicidade. Eu acredito que a carta de Tiago vem para confrontar a gente nesse nível também. De que o plano de Deus para a humanidade não é a minha equação, Deus não é o meu cérebro, e ele está fazendo um monte de coisa fora que não se encaixa na caixinha do que eu determinei ser Paulo, Bíblia, vontade de Deus e etc. Então, acho que, enfim, essa é uma das grandes provocações da carta de Tiago. Eu acredito que é uma ótima pergunta. Por que a gente não entende? Porque a gente é a gente. Eu expus Atos um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, na internet, e fiz igual você fez mais ou menos aí, Tiago. E aí, cara, você tem o concílio dando uma carta para Paulo, ele lutando para caramba para não precisar circuncidar. Aí, no outro capítulo, ele fala... Timóteo, vamos fazer uma viagem circuncida antes aí pra gente sair. Mano, aí Paulo tá escrevendo assim, não tem outro, esse negócio de comer comida sacrificada, não tem nada a ver porque os deuses dos outros nem existem ou já foram destronados, tá certo. Aí lá no meio da carta dos Coríntios ele fala, não, gente, peraí, você vai receber uma família judia, então não coma para não escandalizar, você tem que, é o amor que... Aí a pessoa lê e fala, mas cadê a regra aqui? Se é o amor, não tem regra, mano. É a regra do amor. Muito relativista. Paulo relativiza demais, cara. Isso. Thiago, se você vai escrever uma carta hoje, você tem... Se você vai escrever a sua tese de doutorado, você não pode escrever de qualquer jeito. Você tem uma matéria lá chamada metodologia da pesquisa, onde você vai pôr do jeito certo. Se você não fizer a citação como... alguns aqui no Brasil não fizeram, ministro, você é caçado, você tem uma metodologia. Certo. Se você vai me mandar um e-mail, como você me mandou, geralmente você tem uma outra metodologia. Uhum. Se você vai mandar uma carta de amor, você vai ter uma outra metodologia. Então, assim, ninguém escreve do nada. Você escreve em cima de um estilo pelo qual você optou, depende da intimidade, depende do local e tudo. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas pensam que a Bíblia é inspiração, quase como assim, recebi um espírito e vou e tá... não ouvi direito, espírito. Fala de novo que eu vou transcrever. Uhum. E não. E, aliás, a nossa tarefa como estudiosos da palavra é procurar... E todo autor do Novo Testamento, ele, talvez, tirando Lucas, que não é judeu, todos os outros eram judeus, então eles têm o estilo judaico de escrever. Então é um jeito muito interessante. Uhum. E Paulo tem o estilo dele, ele faz a diatribe, né? Ali aquele papo com ele mesmo, é um negócio meio esquizofrênico, muito louco, é bom demais. Sim. Tiago usa um pouco disso. Também. Mas Tiago, ele, por ser ele decide usar a sabedoria, estilos de sabedoria do Antigo Testamento. Uhum. E eu acredito que um jeito difícil é porque a gente acaba de ler Paulo. Paulo tem uma lógica, um roteiro muito interessante. Não estou dizendo que a gente lê bem, mas fica mais fácil de fazer uma história ali. Tiago, ele dá quase como... É um sermão proverbial ali, né? Ele dá muitos... Cara, dá para você fazer o que você fez direitinho. Não dá para expor... agora eu vou expor o primeiro capítulo de Tiago. Impossível, cara. Impossível. Assim como é ruim você pegar o Evangelho de João e falar, vou fazer versículo por versículo. Impossível. João escreve em capítulos. Você tem que ler, aliás, 2 capítulos. E Tiago é o contrário, é versículo. É quase que você vai pegar provérbio. Ele tem uma sabedoria profunda por versículo. E eu acho que isso, minha opinião, aí você
Fala se eu estou falando bobeira ou não. Eu acredito que isso é o que dificulta. O pessoal fala que é truncado, porque ele quer maratonar. Hoje a gente quer maratonar tudo na vida. Então o cara quer ler e entender o capítulo de Tiago. Não, mano. Se você quer fazer devocional em Tiago, você que está em casa aí, você tem que pegar um versículo e pronto. Ficar com ele um tempo. Pega 2, você vê ali. Mas é muito mais proverbial, com lampejo de sabedoria, do que o estilo de Paulo. E os dois são judaicos. Uhum. É isso mesmo. Obviamente, de novo, né, os anos bíblicos, né, o pessoal tenta ler numa tacada, né, nesse projeto todo. E eu acho que aqui a gente poderia dizer uma outra área em que o livro de Tiago ele nos provoca, né, dentro das nossas dos nossos confortos, né, das nossas preferências, no sentido que, como você mesmo disse, Marcos, muito bem, inclusive, a gente está acostumado com essas abstrações teológicas, com sistemas, com conjuntos de ideias prontos. E com Paulo acaba sendo mais fácil, porque ele é cerebral, né? Ele está tentando articular uma visão, ele faz esses diálogos, é sabedoria, existe um pouco dessa articulação da mentalidade hebraica no que ele está fazendo, só que o que a gente perde de vista, tanto em Paulo e ainda muito mais em Tiago, é que esse povo não estava escrevendo só um tratado teológico abstrato, eles estavam com um olho no Antigo Testamento, naquilo que Jesus fez, obviamente na memória, e outro olho do contexto local da igreja, com problemas concretos. Antes de Paulo ser um grande teólogo, filósofo, articulador de doutrina, ele é um pastor, ele é um pensador local. Ele está tentando articular uma ideia para não resolver um problema, mas para expandir a imaginação do grupo, da igreja, dentro de contextos específicos. Então, Tiago não está fazendo diferente. Como você mesmo disse, ele está trazendo de Levíticos, ele está trazendo de Provérbios, tem muito em Ben Sirá, Eclesiásticos e tudo mais, mesmo nos apócrifos, na maneira como ele escreve, como outros já notaram. Só que a razão da gente se sentir desconfortável é porque, de novo, a gente quer a abstração e não a teologia local. Então, acredito que, para mim, isso foi muito importante na leitura de Tiago. Não só em entender o livro, mas de descobrir novas camadas de entendimento e como se fazer teologia. De que teologia, se você for parar para pensar, não existe nenhuma grande inovação teológica no livro de Tiago, né? Assim, absurda. Não, ele está colecionando, ele está fazendo uma colcha de retalhos, pegando um pouco da Torá, um pouco de Deuteronômio, um pouco de Provérbios, para falar sobre uma realidade diante dele, inclusive trazendo novas camadas de interpretação que talvez não estavam no original. Mas, então, Tiago... Esse é o ponto, é de você fazer uma teologia de entender que não tem um universal. A Bíblia não foi escrita ou editada por Kant, né? Lá em cima, vamos agora, e aí é uma fórmula que eu vou aplicar em todos os negócios. Não, Tiago, ele provoca a gente, nos nossos confortos de abstrações teológicas, a imaginar uma teologia local. E não só isso, mas de entender que a inovação teológica não é ir atrás de novas maneiras e novas rimas na hora de pregar sermão ou na hora de criar livro, uma nova diagramação do livro. Não, é de enfrentar o problema diante de mim. Algo que talvez a Bíblia não antecipa, não tem um princípio a ser aplicado e encontrar diante desse problema a sabedoria, que é o que Tiago está tentando criar dentro da comunidade. Por isso que eu tenho falado bastante em outra igreja sobre a hermenêutica do reino. Ele está dando para a igreja uma nova hermenêutica, uma nova maneira de articular e imaginar quem são diante dos conflitos, dos problemas da época. Então, hoje em dia, por que isso para mim é muito importante e a gente não quer isso? Porque a gente não quer imaginar uma teologia local. Não quer imaginar junto com a igreja dentro do seu contexto local. Então, para mim, como pastor, preparando esses estudos, foi muito provocante. Porque eu estava também avaliando o meu coração e o contexto da nossa igreja, aqui, pelo menos em Santa Fé, que por anos vivia essa religião abstrata. De vou na igreja, adoro ao Senhor e volto para casa sem entender o local onde eu me encontro. Sem a capacidade de imaginar uma religião, não só uma teologia, mas como o Tiago mesmo disse, uma religião que se entende em relação com aqueles que estão em condição de pobreza, de necessidade, de sofrimento ao meu redor. A gente não quer isso, cara. Isso aí a gente não aceita. Então eu gosto dessa provocação. Acho que Tiago vem, ano após ano, como um lembrete do que a teologia deve aspirar, né? Deve desejar, almejar ser uma teologia local. Diante do povo.
você falou que Tiago não traz nada muito novo, né? Mas eu acho, e na minha vida tem sido assim, Traz Tiago. novo, mas eu não estou falando de desdobramentos teológicos que todo mundo vai para Tiago para Não, articular. não, eu É isso. entendi. Eu Sempre entendi. tem novidade. Mas Não, mas eu entendi. Exato. Mas eu acho que na minha vida, o meu amadurecimento hermenêutico, depois de dando aula e voltando para a Bíblia e dando aula, eu vou percebendo que, na verdade, ninguém no Novo Testamento não tem muita novidade, não, cara. Eles, na verdade, só estão olhando o Antigo Testamento e falam, tá se cumprindo aqui, ó, aqui. Eu hoje gastei um bom tempo eu li, acho que essa semana, algumas vezes, Hebreus, e hoje eu fiz a aula de introdução ao Hebreus para minha turma que faz 6 meses de Novo Testamento comigo. E é isso, cara. O autor de Hebreus ele vai o tempo todo falar, ó, sabe aquilo, tudo que a gente aprendeu do sumo sacerdote? É Jesus. Tá aplicado com esse fator melhor e com esses bônus. Sabe o sacrifício? Jesus. Sabe a aliança? Então, ela fecha em Jesus. Acaba... E a gente vai vendo que João fez isso, os evangelhos fez isso, Paulo fez isso. Então, assim, a gente que quer uma nova aliança no sentido tudo novo, zerou, aquela religião foi para trás, esquece. A tradição é a nova Bíblia, né? Me dá a nova Bíblia para eu não preciso mais do resto. Né? Aliás, Marciano e tantos outros teólogos quiseram rasgar o Antigo Testamento e cada vez mais a gente percebe que não tem como entender o Novo Testamento sem o Antigo. Aliás, eles estão juntos. A gente tenta até mudar os nomes. A Bíblia hebraica e a Bíblia grega. Porque assim, você vai falando que é o Velho Testamento, é muito pejorativo. Parece é aquela coisa que não faz mais sentido nenhum. E eu entendo, existe alguma preguiça também de alguns, porque a gente chega em Êxodo 20, aí chega os 10 mandamentos, depois começa... Vai ter mais 52 mandamentos, né? Você que é doutor nisso, sabe bem. As pessoas não conseguem nem acabar ali para chegar em Levítico. Porque morre na praia. Hoje alguém me perguntou no meu curto e grosso, eu até vou responder isso. Ele falou, porque é pecado, tudo é pecado, né? O pessoal, isso aí já é outra coisa que... É pecado achar a Bíblia chata, mas continuar lendo? Daí eu lembrei da minha experiência aí no teu país, aí no país que você está agora servindo a Deus. Eu lembrei quando eu fui para aí, só que eu fui para aí... Você foi... Quando é que você foi a primeira vez? Foi quando a gente era criança, cara, com 10 anos de idade, anos 90. Eu fui em 98. E aí, cara, eu sempre achei, naquela época, no começo, principalmente, achei muito futebol americano chato. E tinha tudo a ver, porque eu não entendia o futebol. Hoje, eu acho que eu gosto mais de futebol americano, sou esse paga-pau dos Estados Unidos. Eu sei que vão me criticar. Não uma boa época de ver nosso Corinthians, né, Marcos? Também tem isso. Também tem isso. Mas hoje eu gosto do futebol americano demais, cara, demais. Porque eu entendo hoje. Eu entendo e ainda tem coisas. E eu acho que é a mesma coisa em Levítico, cara. A mesma coisa em Tiago. Quando você não entende, você acha chato. Quando você entende, aquele texto pula. A santidade de Deus pula. A visão de Deus pula. Você entende Jesus melhor. Pergunta assim, por que falam que é uma carta para se ler coletivamente? Você acha isso ou não? Eles dizem... Alguns estudiosos dizem que até uma carta sermão. Todas as cartas eram lidas coletivamente, por quê? Porque as mulheres eram analfabetas, então só aí você já tinha que ler a carta alto. E eu tenho experimentado na minha vida muito ouvir a Bíblia e não ler a Bíblia. Então eu boto no carro, eu boto no fone para andar. Então, assim, é uma outra experiência, principalmente se for parafraseada. Aí é uma coisa que tira o texto do lugar, é bom demais. Mas você acredita que Tiago é uma coisa para se ler na igreja também, assim, coletivamente, ou não é? Não procede? É acadêmico de novo? Essa pergunta, de novo, revela a condição da nossa cultura, né, da nossa sociedade, da nossa religião. Né? A natureza da própria pergunta revela de que existe a possibilidade, né, de haver uma dicotomia entre a minha devoção pessoal do que acontece em comunidade. Para os autores bíblicos, isso não existe. Qual livro da Bíblia foi escrito fora de comunidade?
Não existe. Qual livro foi escrito pensando numa vida monástica, né? De que, vou me isolar do mundo? Nenhum. É tudo comunidade, é tudo para a construção do imaginário da comunidade. E dentro desse arcabouço da imaginação de Israel, da imaginação da igreja primitiva, está o Antigo Testamento inteiro, cara. Essa era a referência. E os autores, não só Tiago, que vai citar Abraão, Raabe, uma galera toda, como Paulo também, eles vão usar esse arcabouço todo para expandir a imaginação ao redor daquilo que aconteceu em Jesus. Então, óbvio, não existe um livro da Bíblia que não é direcionado para a comunidade, para ser lido em comunidade, para a construção da imaginação e de uma espiritualidade em comunidade. Então, o que acontece hoje em dia, de novo, e a própria pergunta revela isso, é o que a religião se tornou agora, no mundo moderno, capitalista, individualista, de que, na verdade, a Bíblia está aqui para me abençoar pessoalmente, para o meu crescimento pessoal, para eu viver my best life, né, para os 12 passos para uma vida melhor individual. E eu acho que o mundo mais precisa hoje em dia, não estou nem falando de igreja mais, é comunidade. É de se entender na diferença do outro, é de abrir espaço na mesa, de comer junto e de desenvolver uma espiritualidade comunitária. Uma grande não sou eu, não estou falando da liderança religiosa, estou falando do povo. O povo quer igreja, quer ir para a igreja, bater o cartão espiritual, ouvir um sermão, chorar, dar oferta e voltar para casa e viver a vida. Não quer saber do problema de quem está sentado do lado. Eu já tenho meus problemas. E não é que eu estou culpando o povo. A gente já tem problema suficiente. Olha a pandemia, agora tem que me chorar com outra pessoa e me interessar para outra pessoa. A gente não quer isso, cara. Não é natural para o ser humano almejar a comunidade. A gente quer a igreja. Então, a formatação religiosa, cristã, eclesiológica de hoje em dia é de criar uma igreja produto que atenda à demanda do mercado. O povo não quer comunidade. E para mim, o grande fardo pastoral, Marcos, acho que para você também, porque a gente já conversou sobre isso antes, é de você imaginar a comunidade. E não um prédio só, onde a pessoa vem, bate o cartão e sai. Uma comunidade que sofre junto, que cresce junto, que se entende junto. Escrevi no Twitter agora à tarde sobre essa realidade. Acho que na minha igreja tem gente com posições teológicas, políticas, éticas, diferentes, cara. Só que o que a gente está aprendendo agora junto? De que a diferença é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Ensinei sobre Mateus 20, parábola dos trabalhadores aqui outro dia, cara. A bondade de Deus. Quem é que rejeita o trabalhador que recebe o mesmo lá atrás? O que acertou o contrato no começo. Então, aqueles que vivem no justo, na meritocracia espiritual, não querem ninguém a mais na jogada. Vão rejeitar o diferente, vão rejeitar a parada toda. Agora, quem tem Deus, ou quer um bônus por fazer o que foi chamado. Porque é um negócio que é um boninhos a mais. Como assim? Você vai dar a mesma coisa para esse cara e não vai me dar um boninhos a mais por ter feito o que você pediu? A parábola é toda injusta, cara. Deus é injusto. Por quê? Porque a parada toda é sobre a bondade de Deus. É bom. E a gente só se reúne aqui, não porque é igual o Ed pregou isso outro dia, eu conversei com ele essa semana aqui, pô, eu tava emocionado aqui ouvindo, ele me lembrou de Brennan Manning, né, cara, pô, que nível, eu dava esse livro pra galera aqui, o Ragamuffin, o Evangelho Maltrapilho, né, Deus ama você como você é, não como você é para ser, e então esse entendimento da bondade de Deus agora que nos ajunta em comunidade nessa commonality, nessa comunhão da nossa incapacidade, do nosso quebrantamento, para experienciar na diferença novas camadas da bondade de Deus. Então, eu acho que Tiago e outros estão preocupados com essa construção, preocupados com esse tipo de unidade, não uma uniformidade de conduta que a gente quer ver da Bíblia, e daí a gente fala, acaba universalizando as nossas particularidades, falando que é Bíblia. Não, esse é o princípio da Bíblia. Falar sobre isso. A homossexualidade bate na Bíblia, isso aqui é Bíblia, é a vontade de Deus. Não, isso é o que você acha que é Bíblia. Isso é o que você acha que é Deus. Agora, a comunidade, meu amigo, se sacrificar para que o outro tenha lugar na mesa, aí ninguém quer isso. A gente quer bater no peito e falar que é isso aqui, quem não se adequar tá fora, faz a lista, faz tudo, e não sabe o que Paulo, Tiago e os outros estavam fazendo para manter todo mundo ao redor da mesma mesa, essa multiplicidade de procedimentos, de convicções, de teologias para manter todos ao redor da mesa de Jesus. Então, assim... Eu aprendi 20 anos atrás, quando fiz seminário, há 22 anos,
a gente aprendia a harmonizar os evangelhos. Aí ficava tentando resolver probleminha. Quantos cegos foram curados? Quantas festas judaicas Jesus passou? João fala de uma parte. A gente ficava tentando harmonizar, né? E aí, com o tempo, depois, eu fui ver que as diferenças dos evangelhos, das narrativas, era o que estava é o mais precioso dos evangelhos do que você decepar. Então, os caras queriam decepar João ou Mateus. E aí eu falava, não, cara, quando tem uma incoerência, vou pôr aqui, ó, quem tá só ouvindo tem aspas, você tem que ficar com o texto, porque existem propósitos diferentes, existe enredo diferente, está falando do mesmo Jesus, do mesmo episódio, mas até a parábola da vinha em Mateus é uma coisa, porque ele fala dos últimos serão os primeiros, e em outro evangelho, não lembro agora, que é os primeiros serão os últimos. Ele inverte, porque cada um está com a sua cabeça pensando numa memória de Jesus e lembrando do ensinamento com outra ênfase. Então, assim... É que a gente quer que a história se encaixe no desenho que você viu na escola, né, de Jesus. Né? Você quer que fique tudo limpinho, tudo perfeito, que Jesus seja o branco, loiro, de olhos claros, que está tudo resolvido, que não tem nuance, não tem mistério, não tem confusão, não tem Jesus. Enfim, a gente enfim, isso aí é outro papo sozinho, isso aí dá para a gente ir longe de novo. Eu acho que Tiago é um lembrete de que não, a Bíblia não está aqui para servir danoninho, né, na sua boquinha, para deixar a sua barriguinha feliz e você sair contente, saltitante. Não, a igreja primitiva tinha problemas reais e o pensamento teológico expandia, desenvolvia diante dessas realidades, e não tinha uma só maneira de ver as coisas. Como você mesmo mencionou, circuncida Timóteo, precisa o outro, não, você judeu pode continuar, mas o mais importante é que a gente possa sentar na mesma mesa e compartilhar do que nos une, que é a realidade de Jesus. A gente não quer essas paradas. Não, o mais legal, por exemplo, na narrativa de Lucas, Atos, ele não está preocupado em estipular formatos. Então, e é o que mais a igreja briga. Então, como é que deve batizar? O Lucas não está nem aí para falar que só foi adulto, o céu para fazer a teologia. Aí, como é que deve ser feito a ceia? Lucas não está nem aí. Como é que deve ser o batismo do Espírito Santo? Isso. Aí, uma hora ele narra de um jeito, aí ele narra de outro. Está no céu, brincando lá com os brinquedos dele no santuário, anotando quem está batizando errado, quem está tomando a cerveja durante o jogo de futebol, quem está fazendo não sei o quê. Ei, não Jesus me critica. Não me critica que eu não te critico. É o síndico do teu prédio. É isso que está acontecendo. Essa é a religião. Então, não tem, eu não sei o que dizer mais. E é isso. Mas é isso, cara. Eu vejo esse negócio de querer ver tudo preto e branco, querer ter mandamento, tudo como o leitinho que Paulo falou. O problema não é ver, porque muitas coisas a gente ainda está tomando leite, eu e você. Eu tenho certeza que eu estou. O problema é ver a comida sólida como pecaminosa, ou como credo. É que nem minha filha, esses dias eu fui dar um café para ela, ela tem 3 anos, e ela, que coisa, eu falei, um dia você vai ser mais viciado que eu, tenho certeza. E assim, você vê comida de adulto, e Deus nos chamou para nos alimentarmos como gente grande da espiritualidade, vivermos uma vida madura na Bíblia e em Deus. Então, assim, não é problema você... Por exemplo, eu sempre falo isso, as pessoas vão na igreja por uma troca. Quer receber uma bênção, quer ter um emprego, quer uma cura. Eles vão, é para isso que a gente vai na igreja, todo mundo entrou. O problema é você ficar na igreja com esse espírito de troca. Não entender a graça, não entender tudo. Então, assim, é uma maturidade, cara. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que vai dar polêmica. A pergunta, só em reação a isso, Marcos, o que eu tenho aprendido, e de novo, eu me posiciono, aqui na igreja eu já pedi, hoje em dia a gente está num período de confissão e arrependimento, depois de 2 anos ter juntado, de pensar quais foram os erros, quais foram os acertos, e entrando numa comunidade que estava dividida, adoecida, eu vim com o evangelho, vim pregando e muitas vezes forcei, cara, para imaginar aquilo que nós temos, e errei, cara. Porque mesmo aqueles que comem, vamos dizer que você comemos, sei lá, leite ou pão, ou sei lá o que, não interessa. O ponto é que todo mundo acha que está numa posição de iluminação.
essa herança da modernidade. Nós somos aqui eu sou ultraconservador porque eu sou iluminado, eu sou ultraprogressista porque eu sou iluminado. Agora, para entender o que Paulo, Tiago e os outros estavam fazendo, eles não estavam nem aí para a iluminação, eles estavam pensando em o quanto eu posso me sacrificar, Filipenses 2, né? O quanto eu posso me esvaziar como Jesus para que o outro tenha lugar na mesa. E, cara, então, não é só expandir, iluminar, eu sou mais maduro. O ponto é o quanto eu posso abrir mão para que existam mais pessoas diferentes de mim na mesa, porque esse é o movimento de Jesus. Então, essa é a nova direção e tem muita gente ao meu redor, aprendo com tantos outros, tanto no Twitter, amigos novos que têm feito, que tem me ajudado a expandir também a minha imaginação e me mover além dos meus preconceitos também. Então, e mesmo eu estando nesse processo, não digo que é um processo de iluminação. De novo, é um processo que eu acho que todos nós podemos ter a graça de compartilhar, que é o argumento de Paulo, que é esse esvaziamento pelo bem do outro, de considerar o outro acima de mim mesmo. Então, como é que eu vou impor a minha ideologia, a minha teologia sobre o outro, ao invés de abrir mão dela, às vezes, para que o outro tenha lugar na mesa? Então, esses são os conflitos de hoje, pelo menos, no meu coração. Tá errado. E é interessante que eu sou muito criticado, Tiago, por chamar gente que pensa diferente de mim, mas que eu vejo. As brigas no Novo Testamento são pela unidade, não pela posição política. Então, assim, o que Paulo não admitiu da parte de Tiago e Pedro foi sentar separado. Então, assim, até então não tem nada circunciso. Fala, vocês não podem sentar separado. A gente é uma igreja só. Foi impor as mesmas condições para povo e para a comunidade para um novo grupo. Então, de novo, a gente volta nesse mesmo ponto. Falharam em entender o que Cristo fez na encarnação, falharam em entender o que é cruz, que nivela o campo, para não entender mais o senso da mesa comum que nós temos. Agora, a gente fala, não, a mesa comum, então todo mundo tem que sentar junto e pensar igual, não, porque uns continuavam circuncidando, continuavam indo no templo, continuavam fazendo certas coisas, e outros não. Só que, de novo, o ponto em comum era a mesa. Por isso que para Paulo aquilo lá foi radical. Não era Paulo impondo a sua ideologia, era Paulo mantendo a ideologia básica, que era o diferente não pode ser rejeitado. Não podemos impor. E isso é o que acontece, obviamente, logo na sequência. Primeiro, os judeus perseguiam aqueles que eram judeus dentro do movimento de Jesus, do projeto de Jesus, e deu meia hora, e Paulo a vida inteira segurando os quatro ventos, Tiago, os outros tentando segurar todo mundo na mesma mesa. Deu meia hora que essa galera morreu, os gentios já se viraram para os judeus e falaram, vocês não sacaram o que é a graça. Aí pronto. Aí a casa cai, vem Constantino e tudo mais, e pronto, e daí divide, e já aquilo que era o mais importante para Paulo e para a igreja do Novo Testamento, que era não perca de vista a diferença, não rejeite a diferença, pois é nela que encontraremos o mover do Espírito e novas camadas da bondade de Deus, que é o que acontece com Pedro, com o lençol, que é essa expansão da imaginação da igreja para não rejeitar a diferença, pois essa rejeição é a rejeição do próprio mover do Espírito de Jesus, que essa acaba sendo o pecado contra o Espírito Santo, porque perdemos a sensibilidade. Então, hoje, quando eu vejo em cada denominação, não só na minha, na sua, em todas as outras, essa imposição da moralidade, imposição da ética, imposição da política, tem que ser de um jeito só, se não está fora, é mais um desdobramento histórico da completa rejeição do que era mais importante para os apóstolos e para a igreja primitiva, que era não jogue fora o diferente. Agora, a grande pergunta aqui é quem é o diferente hoje na nossa sociedade? E a gente poderia aqui esboçar uma lista bem grande, né, de pessoas que a gente considera pecador, sendo que talvez sejam novos sinais e novas possibilidades de camada da comunidade experienciar a bondade de Deus. Estou só falando de política, sexualidade, existem inúmeras possibilidades. Mas não queremos, por quê? Porque a gente faz o mesmo que os nossos antepassados fizeram. Impor a ideologia, impor o voto, impor a ética moral, aos mínimos detalhes. Não existe nem possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda. Ao invés de abraçar a dor, Marcos. Mano, eu convido, por exemplo... O sacrifício pela comunhão, que é o que Jesus fez na cruz, crucificado para a reconciliação do mundo de volta para Deus, a morte para a comunidade. A gente não quer, amigo, a gente quer matar para que a comunidade permaneça. Comunidade, igreja,
códigos de ética, permaneça igual sem a diferença. Agora, me sacrificar para que o diferente encontre lugar na mesa... Eu queria fazer essa para você. Por que parece na carta que Deus está do lado dos pobres? Porque ele está. Aí, de novo, eu já falei, se alguém quiser... Eu tinha tanta certeza que você ia responder isso que eu pus a pergunta. Não, cara, lá no episódio eu falo sobre isso dentro, lá na outra igreja, com calma, com tranquilidade. Eu acredito que, enfim, tem muita gente... É que tá, o povo chega tão rápido à conclusão. Então é só o pobre, não tem como entender o evangelho. É isso. Amigo, larga a mão do preconceito, do juízo, da raiva santa e entenda-me, o que o Tiago está articulando não é que existe, não é que o evangelho só é entendido via o pobre, mas é de que o entendimento do evangelho acontece em locais concretos. Então, hoje eu tenho ensinado para a minha igreja, Marcos, que mais importante que teologias e ideias são os locais onde a minha teologia se concretiza e aparece. Os locais onde as minhas ideias se materializam. Então, eu virei para a igreja outro dia no estudo bíblico e falei assim, olha, me fala aí qual é a sua doutrina favorita? De Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Eu falei, ótimo. O ponto agora, então vamos exercitar esse tipo de pensamento. Aonde aparece essa teologia? Me aponta para o lugar concreto onde Deus é amor se manifesta no seu coração, na sua casa, no seu bar. E todo mundo fica em silêncio. Por quê? Porque, de novo, as nossas teologias são abstrações. Então, o que Tiago, Teologia da Libertação, nos lembrou, e é um grande legado teológico, que não tem como chacoalhar, é a importância da localização dentro dos desdobramentos e reflexões teológicas. O que Tiago está fazendo. Então, não, é evangelho e ação social. Não, mas o evangelho tem que ser parte da ação, ou a ação social tem que ser parte da... Aí começa a criar equação onde não tem equação. É que a sua vivência e entendimento do evangelho não seja dicotomizada de locais concretos. De focar a sua visão, a sua ação para aqueles que o evangelho eleva. Porque se Cristo foi crucificado e levou a humanidade inteira junto com ele, precisamos articular uma reflexão teológica que eleva. E onde é que a gente começa nesse processo? Com os que estão sendo pisoteados. Estamos aqui tratando de Tiago dentro de um contexto do Rio de Janeiro, lá onde foram mortos 25 pessoas dentro de uma ação policial. Não, mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho dicotomizado e abstrato, que não tem nada a ver com o que está escrito. Se não incomoda mais uma parada dessa, então acabou. Fecha a porta, vamos parar com essa parada toda. Por quê? Porque se a graça, a misericórdia, a ação de Deus na cruz de Jesus existe para reconciliar o mundo e elevar a humanidade, por onde começamos a proclamação do evangelho, desse evangelismo? Não é nas mansões, nos palácios, como diz Heschel, né? Da mente e das ideias. É em lugares concretos, querido. Cara... Lugares concretos. Essa bobeira é um parquinho. Eu me sinto, às vezes, no Twitter num parquinho. Não porque eu sou maduro, mas é porque não existe a disposição mínima, Marcos, de tentar entender nem só o que a Bíblia está dizendo, mas o que os seus autores ao longo da história estão dizendo. Eu cresci, mas o texto diz, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, que também existem outros manuscritos que falam em não permitir que eles sejam corrompidos pelas estruturas que existem no mundo e tudo mais. Então, proteger os pequeninos da corrupção do mundo, faz muito sentido. E essa é a movimentação do texto, independente da tradução, porque, de fato, religião, aos olhos de Deus, nunca foi uma construção ideológica, filosófica, mas um ser, um engajar, uma maneira de viver no mundo. Religião é um verbo. Estou fazendo religião na medida que me envolvo no mundo de tal maneira e desenvolvo essa sensibilidade para notar os sinais do Espírito, da presença do Cristo, chamando, reconciliando o mundo ao redor. Então, óbvio, religião é isso? Sim. É mais? Sim. E a gente só quer o compartimento sem ver o todo. O todo é que a sua religião seja manifestada, revelada em lugares concretos, principalmente com aqueles que são favorecidos e elevados
de acordo com a nossa percepção do reino de Deus. E essa faz parte da hermenêutica que Tiago está ensinando para a igreja. Não trate o pobre, o que sofre, a viúva, o órfão, o rico, na sua condição presente, mas pela realidade futura, que é o que Jesus fez. Teu reino venha, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Que possamos antecipar o reino futuro no presente, na nossa vivência atual. Portanto, quem é o pobre no reino futuro? De acordo com Tiago, Jesus, eles vão ser elevados. Portanto, que possamos tratá-los no presente dessa forma. Logo, entrar numa favela e matar 25 pessoas deveria ofender aqueles que vivem essa religião. Bandido bom, bandido morto não faz parte desse tipo de imaginação que Tiago está propondo aqui para nós. Portanto, quem é o rico? Como é o rico no futuro? A orientação de Paulo, Tiago, Jesus é escatológico. Não no sentido de que eu nego, a gente falou de Nietzsche naquela vez lá na local e tudo mais. Não no sentido de que eu nego o meu presente pelo futuro, mas no sentido escatológico de que eu antecipo o futuro na minha vivência do presente. Quem é o rico? A sua riqueza vai se corromper, vai se desfazer. Por isso. Não há favoritismos. Por quê? Porque no reino futuro não vai ter esse tipo de hierarquia que temos agora. E aí Tiago chuta o balde. Tiago, nesse sentido, ele é profético, não é só sabedoria, ele se apresenta como um profeta. Ele é aquele que entra na jogada para restaurar a comunhão, carregando, como diz o meu amigo dos anjos, ele está fazendo um estudo lindo, o Filipe dos Anjos em Hebreus, carregando a dor da comunhão no seu coração, como profeta. Falando, meu amigo, o que pode parecer pequeno e comum para nós hoje em dia dentro da igreja, favorecimento dos ricos, melhores lugares, né? Todo mundo já viu isso aí, posições, hierarquias, favorecer e tudo mais, ali e tudo mais. Para Tiago, isso era o escândalo, dedicou uma grande porção da sua carta toda para falar sobre isso. Por quê? Porque isso infringia na visão escatológica do reino revelado em Jesus dos profetas. Né? Tiago gasta um tempo falando sobre não pagar justamente, né? Ele não está nem falando de opressão. Aí o povo fala que não pode falar de política. Pastor pode falar de casamento, de finanças. Ele está falando da CLT ali. Ele está falando de CLT, cara, ali. Ele pode falar de política, querido. Você não entendeu absolutamente. Os pastores dizem, não, a gente tem que manter a distinção de igreja e Estado. Você malha, mas que não existe. Nunca existe a igreja sem partido, né? Essa parada, não existe. No silêncio existe um favorecimento político. Agora, por que a gente tem dificuldade com essa parada toda? Porque não aprendemos a ser pastores com Tiago. O que Tiago está fazendo na carta inteira? Apresentando uma interpretação teológica diante de uma realidade presente. Quer seja no sentido das dinâmicas sociais dentro da igreja, favorecimentos, quer seja no sentido de riqueza, de como interpretar tudo isso, quer seja no uso da nossa língua. Ele não chega com uma metodologia social, psicológica de como domar a língua. Ele oferece uma interpretação teológica desse problema. Então, na política, eu falei isso no Twitter um tempo atrás também. No casamento, Marcos, você não chega pro cara e fala, você tem que casar com aquela mulher ali. Não é esse o aconselhamento que a gente dá. Eu espero que não, pelo menos. Nas finanças, fala assim, você pega a tua grana e investe nisso aqui. Não, esse não é o nosso trabalho pastoral. E na política, a gente fala que se falar de política, a gente está apontando para um candidato. Não, querido. O que a gente está fazendo é dando uma interpretação teológica diante do que está acontecendo no mundo. 400 e deixando as pessoas tomarem decisões. É para ficar quieto, porque tem 400 mil pessoas morrendo. 25 pessoas morreram na favela. Não, a gente não pode falar porque vai tocar na questão da política. Não, querido. Não. A nosso dever, nossa vocação pastoral é dar uma interpretação teológica diante daquilo que está acontecendo. E por que muitos não fazem? Porque muitos de nós, inclusive eu, porque eu nunca tive esse entendimento, como eu estou descrevendo agora, tive que crescer. Tive que me despir dos meus preconceitos. A nossa vocação pastoral é uma só e a mesma de Tiago. É ver a realidade presente e oferecer uma interpretação teológica. Não apontar para candidato A, B ou C. Isso não significa que somos isentos. Votamos na eleição passada e votaremos na próxima. Agora, interpretações teológicas da realidade precisam acontecer. Você pode questionar a minha interpretação teológica, a gente pode levar o debate para lá. Agora, cara, você usou o exemplo perfeito. A gente quer
ou ser, de novo, vou usar a mesma figura da imaturidade, do bebê. O bebê quer que dê a mão e leve. Só que a gente não faz isso. Ó, você tem que casar. A gente, pelo menos, a grande maioria não faz isso. Não faz. Você vai casar com fulano. Você, se casar com ciclano, não. Aí você vai investir seu dinheiro desse jeito. Aí na política, não. Só pode ser crente se for assim. Aí, meu irmão, aí é cegar, é ser muito cego, né? Agora, de novo, o que Tiago, os autores bíblicos nos ensinam é de pensar para fora das pequenas categorias em que nós estamos para manter a comunidade no lugar refletindo, imaginando, teologicamente se colocando no mundo de tal maneira que encontramos na diferença novas oportunidades para comunhão. Agora, a grande dificuldade é diferenciar essa busca por comunhão de julgo desigual. Daqueles que abraçaram uma ideologia a favor da morte, a favor das coisas que Deus odeia, Paulo vai descrever isso, obviamente, né, em Coríntios e tudo mais, e saber discernir o que é isso do que estamos buscando com relação à comunhão,